Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto delas nos seus investimentos. E nesse giro falaremos sobre o novo conflito envolvendo Israel e Irã e sobre toda a mudança tributária nas criptomoedas, na renda fixa e também no mercado de ações. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar então falando sobre o conflito que envolve Israel e Irã. Após ataque de Israel, Trump dá ultimato a Irã por acordo nuclear com os Estados Unidos e ameaça, antes que não sobre mais nada. Presidente americano volta a pressionar Teherã a entrar em acordo para reduzir enriquecimento de urânio. Israel atacou infraestruturas nucleares do Irã na madrugada de sexta, para impedir o avanço do programa nuclear do rival. E como você pôde verificar, Israel acabou bombardeando algumas instalações nucleares iranianas e acabou inclusive matando algumas lideranças militares e cientistas. E de acordo com o próprio Trump, o Irã precisa fazer um acordo antes que não sobre mais nada e salvar o que um dia foi conhecido como o Império Persa. Chega de mortes, chega de destruição, apenas façam isso antes que seja tarde demais. E esse conflito, inclusive, já vem desde o primeiro mandato do governo Trump, onde ele, através de um ataque de drones, acabou comandando e ordenando a morte de um comandante iraniano lá em Bagdá, dentro do seu carro, a caminho de um aeroporto. E o que isso na prática vai impactar na sua vida, nos seus investimentos na prática? Primeiramente, se você investe em empresas atreladas ao petróleo, como por exemplo Petrobras, PetroRio ou até mesmo empresas do setor, só que listadas fora do Brasil, como por exemplo a ExxonMobil ou a Chevron, que são listadas na bolsa norte-americana, você vai acabar se beneficiando de todo esse conflito, porque o petróleo simplesmente vai acabar subindo de preço. Então a gente pode estar observando nesse gráfico que nos últimos 6 meses o petróleo veio numa tendência de baixa e as ações do setor acabaram se desvalorizando, porém, desde o início do mês de junho e principalmente depois desse bombardeio, o preço do petróleo disparou, tendo uma alta de por volta a 11%. Então, se esse conflito se estender, a tendência natural é que o petróleo suba ainda mais de preço, fazendo com que quem invista dentro do setor se beneficie. Agora, se você investe na bolsa de valores no geral, esteja esperando uma maior volatilidade, porque sempre que temos incerteza, a bolsa vai ter um sobe e desce mais agressivo. Além disso, cabe destacar que sempre que temos novos conflitos no mundo, temos países defendendo um lado ou o outro. E dependendo do lado que o país defender, ele pode acabar sofrendo sanções dos Estados Unidos e também da Europa, fazendo com que na prática o produto que aquele país acaba vendendo para o mundo acabe sendo proibido de ser vendido, fazendo com que ele aumente de preço naturalmente, igual aconteceu, por exemplo, com o petróleo, quando nós tivemos o início do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia e inclusive o aumento de preço de outros produtos que a Rússia acabava exportando para o mundo como um todo. Então, se você investe em algum determinado país da região ou investe em algum produto em específico que acaba sendo produzido por países localizados nessa região, é importante você ficar atento. Conflito entre Israel e Irã finalizado, podemos partir para a notícia envolvendo o aumento de impostos aqui no Brasil e como você pode estar vendo, a MP do governo coloca imposto de renda sobre criptoativos em 17,5% e acaba com isenção. Entenda o que muda. Advogado diz que medida prejudica as exchanges nacionais e estimula a descentralização. E qual que foi a mudança na prática? A medida provisória, a MP do governo, para compensar a perda de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, trouxe a padronização do Imposto de Renda, IR, para criptoativos na alíquota de 17,5%. Antes da MP, a alíquota do IR sobre criptoativos era escalonada de 15% a 22,5%, com isenção para operações que somassem menos de R$35 mil em um mês. Agora, todos os investidores deste tipo de ativo pagarão 17,5% sobre o ganho de capital e desaparece a isenção para quem negociou menos de 35 mil. E vendo a tabela anterior, você podia vender até 35 mil, mas se você passasse disso, você pagava seguindo essa tabela que você está vendo. Se você tivesse tido um lucro de menos de 5 milhões de reais, o imposto era de 15% sobre o lucro
entre 5 a 10 milhões, 17,5%, entre 10 e 30 milhões, o imposto era de 20%, e se você fizesse uma venda com lucro acima de 30 milhões, você pagava 22,5%. Mas é claro que 99% dos investidores se encaixavam na primeira faixa, dos 15% de imposto. Então fica claro que essa mudança simplesmente vai aumentar o imposto para 99% dos investidores. E temos também algumas dúvidas sobre como vai funcionar a tributação relacionado ao staking, que na prática funciona quase como se fosse um aluguel das suas criptomoedas para você obter algum tipo de renda passiva. E pegando inclusive um comentário de um especialista no assunto, o que ele fala? As corretoras que ofertam produtos com staking, earning ou outros investimentos que geram yield, rendimento, agora não podem pagar a rentabilidade cheia ao cliente. Precisam reter os 17,5% do tributo? Questiona a Pyro. Então essa na prática acaba sendo uma dúvida muito pertinente. Será que também esses rendimentos serão tributados em 17,5%? Se sim, vai acabar prejudicando ainda mais para quem investe nesse tipo de ativo. E o que isso vai acabar impactando nos seus investimentos nas criptomoedas? Primeiramente, o primeiro impacto é muito notório, que você vai ter que pagar mais imposto. E o segundo impacto, como já está escrito inclusive na própria manchete, é que vai incentivar a descentralização. Vai fazer com que pessoas optem por investir em criptomoedas utilizando meios alternativos para tentar de alguma forma burlar a Receita Federal, para não ter que declarar, para não ter que pagar imposto sobre o lucro ou não ter que pagar imposto sobre o rendimento. E essa, inclusive, é uma lei econômica muito básica. Se você aumenta o imposto a uma medida que fica insustentável, as pessoas não vão continuar consumindo aquele produto ou serviço. Elas simplesmente vão buscar meios de continuar consumindo sem ter que pagar aquele imposto. Da mesma forma que o imposto sobre as importações da Shein aumentou muito nos últimos anos, as pessoas simplesmente pararam de comprar. Então, na prática, não gerou necessariamente um aumento da arrecadação. E se o governo está precisando de dinheiro, eles precisam fazer medidas que aumentem a arrecadação, mas que também não desincentive o consumo, porque na prática vai fazer com que as pessoas simplesmente invistam em criptomoedas, como eu mencionei, por meios alternativos, e simplesmente não declarem nada. E agora temos um novo imposto sobre outras aplicações, CDBs, LCIs, LCAs. Veja como ficam os impostos sobre investimentos após MP do governo. Antes, o LCI e LCA, CRI e CRA eram isentos, e as CDBs, debentures e também o Tesouro Direto seguiam a tabela de imposto de renda que você está vendo, seguindo uma lógica regressiva, onde quanto mais tempo você deixava o seu dinheiro aplicado, menos imposto você pagava. Então, se você deixasse a sua aplicação por um prazo de até 180 dias, o imposto era de 22,5% sob o rendimento. De 181 a 360 dias, o imposto era de 20%, de 361 a 720 dias, o imposto era de 17,5%, e se você deixava por um prazo acima dos 720 dias, o imposto era de 15%. E o que nós temos de mudança? Primeiro, os LCIs, LCAs, CRIs e CRAs agora terão um imposto de 5% sobre os rendimentos, e essa taxa passa a valer a partir do 1º de janeiro de 2026, e outras aplicações, como você pode estar vendo, também vão ter essa alíquota de 5%. Então nós temos LCAs, LCIs, LHS, CRIs, CDA, WA, CDCA, CRA, CPR, LIGs, LCDs e títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de investimento e infraestrutura. E no geral, no restante da renda fixa, CDB, debênture e Tesouro Direto, o que vai acontecer? Agora não teremos mais a tabela regressiva. Teremos um percentual fixo que vai ficar no patamar de 17,5%, como você pode estar vendo, independentemente do prazo de resgate, e essa regra também vai acabar sendo aplicada a partir de 1º de janeiro de 2026. E também tivemos uma mudança dentro do mercado de ações. Anteriormente, você poderia vender até R$20 mil por mês sem ter que pagar nenhum tipo de imposto, e se você vendesse acima disso, o imposto seguia a seguinte tabela: 15% sobre o lucro, quando a gente fala de swing trade, onde você compra e vende um ativo em dias diferentes, e um imposto de 20% sobre o lucro em relação à compra e venda em uma operação de day trade, onde você compra e vende, como eu falei, no mesmo dia. E agora, com a medida provisória, primeiramente, a faixa de isenção vai ser alterada e não será mais vista com base mensal, e sim com base trimestral, considerando um volume máximo de vendas para você ficar isento até R$60 mil. Então, se você sempre vendia poucas ações mensalmente, agora você vai vender até um pouco mais, sem ter que pagar imposto,
tendo esse limite de um prazo de 3 meses de até 60 mil. Passados dos 60 mil, você vai ter que pagar um imposto de 17,5% sobre o lucro, independente se for day trade ou swing trade. E considerando todas essas mudanças na renda fixa e no mercado de ações, o que isso vai impactar nos seus investimentos e na economia no modo geral? Os LCs, LCAs, CRIs e CRAs ficarão menos atrativos, porque antes a vantagem era ser isento e agora não é mais. Então isso vai acabar afetando diretamente a economia real, principalmente o setor imobiliário e do agronegócio, que vai ter menos dinheiro para operar. Já no restante da renda fixa, CDB, Tesouro Direto e debênture, não temos nenhum tipo de dúvida que agora vai ficar menos vantajoso, porque antes você, deixando a sua aplicação por um prazo acima dos 720 dias, você pagava apenas 15%, e hoje você vai pagar, independente do prazo, 17,5%. Agora sobre o mercado de ações. Essa nova regra de você ter que pagar imposto ou não com base trimestral é mais benéfica, porque agora você vai ter menos frequência de pagamento de imposto. Antes era todo mês, agora é com base trimestral. O limite subiu para 60 mil reais. É claro que é a mesma coisa, 20 mil por mês multiplicado por 3 dá os 60 mil. Mas se antes você vendia, por exemplo, em um mês 25 mil, 30 mil e passava 3, 4 meses sem vender, agora você vai poder vender esse patamar 20, 25, 30, 40 mil dentro de um mês, esperar passar o próximo trimestre para não ter que pagar nenhum tipo de imposto. Agora, o grande problema é que a alíquota aumentou de 15% para 17,5%, então acabou sendo, no geral, algo bastante negativo, porque pensando a longo prazo, quando você tiver um patrimônio mais robusto, 500 mil, 1 milhão de reais ou valores até maiores, qualquer venda que você fizer vai acabar passando dos 60 mil e você vai ter que, querendo ou não, pagar um imposto caso você tenha tido lucro, e nesse caso a alíquota aumentou, o que é algo bem ruim. Então, no geral, todas essas mudanças, não só da renda fixa e ações, mas também voltando no caso de criptomoedas, acabou sendo bastante prejudicial. Mas, independente disso, continua sendo importantíssimo você investir o seu dinheiro, e quanto mais retorno você conseguir ter na sua carteira, menos esse tipo de imposto vai acabar impactando na sua vida. E se você quer aprender a investir o seu dinheiro de maneira séria, de maneira diversificada, pensando em viver de renda do seu patrimônio lá na frente, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, que consegue ajudar você a fazer tudo isso na prática, para que assim você invista o seu dinheiro com muita mais segurança e mais convicção daquilo que você está fazendo, para que dessa forma você consiga aumentar o potencial de retorno da sua carteira pensando a longo prazo. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então nesse vídeo você conseguiu ter acesso às 3 notícias mais relevantes da semana e o impacto delas nos seus investimentos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!